Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje vamos falar sobre a lição de número 11, a mordomia das obras de misericórdia, dando continuidade ao nosso estudo sobre mordomia cristã. Bem, inicialmente nós vamos definir o significado do termo misericórdia. A palavra misericórdia, ela aparece especialmente considerando dentro do aspecto do Novo Testamento, né? Nós temos inclusive aí na lição uma definição de misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim e o termo está relacionado a compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. O comentarista lembra, por exemplo, o Salmo 23:6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então a palavra misericórdia, ela aparece também no Antigo Testamento. Considerando o termo na língua grega, contexto do Novo Testamento, né, a palavra misericórdia, ela aparece em vários momentos do Novo Testamento, ela aparece como substantivo, o termo é eleos. O termo aparece como substantivo e aparece também como verbo e também como objetivo. Como substantivo, aparece no sentido mostrando Deus como um ser misericordioso e também o homem, visto que Deus ele é misericordioso, o homem também, ele em alguns momentos utiliza-se de misericórdia. Nós temos textos bíblicos como Efésios 2:4, Tito 3:5, também Mateus 9:13, Tiago 2:13, são textos que mostram a palavra sendo utilizada como substantivo. A palavra misericórdia também, ou eleos, ela aparece como verbo. Como verbo, ela aparece no sentido de sentir simpatia ou compaixão pela miséria dos outros. Aparece em textos como Mateus 5:7, Mateus 9:27, Mateus 18:33, Romanos 9:15, 16 e 18, dentre outros. Ela aparece também como adjetivo. Como adjetivo, o termo tem o sentido de misericordioso, né? Que aparece em Hebreus 2:17, Lucas 6:35, enfim, aparece também no sentido de ser propício, misericordioso, né? Aparece em Mateus 16:22, dentre outros textos. Essas referências que eu estou dando, elas não são referências, não são uma lista completa das referências, né? Para nós ganharmos um pouco de tempo. Então a palavra misericórdia, ela aparece em vários momentos então da Bíblia e está sempre relacionado exatamente a o sentido de ter compaixão pela miséria do outro. É essa a ideia, né, do termo, sentir compaixão pela miséria do outro. Bem, em um segundo momento, nós podemos observar que o comentarista ele aborda sobre a mordomia da misericórdia cristã. Veja que o tema está relacionado a obras de misericórdia. Como é que nós podemos definir então a obra de misericórdia ou obras de misericórdia? Bem, obras de misericórdia são ações, são práticas que são realizadas em prol dos outros, como expressão do amor, especialmente por aquelas pessoas que se encontram em estado de fragilidade física, emocional, social ou mesmo espiritual, que precisam de ajuda ou socorro da parte daqueles que servem a Deus. E isso então é que nós chamamos de obras de misericórdia. Nós observamos as obras de misericórdia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós observamos, por exemplo, Davi utilizando-se da misericórdia para com Jonatas. Isso está em 2 Samuel 9:1-13. No Novo Testamento, nós temos o famoso caso da parábola do bom samaritano. É um exemplo muito claro de obras de misericórdia, né, que foi realizada por aquele samaritano. Contrariando as lógicas da época, o levita e o sacerdote não exerceram obras de misericórdia, pois estavam muito apegados à letra da lei, mas o bom samaritano ou samaritano, ele é chamado de bom samaritano no epígrafe da parábola,
ele usa então de misericórdia, contrariando não assim as lógicas. Essa narrativa que Jesus fez, esta parábola que Jesus contou, foi exatamente para responder, né, à pergunta daquele doutor da lei sobre quem era de fato o próximo. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos então referência a obras de misericórdia. A Bíblia nos diz que nós somos criados para as boas obras. Está em Efésios 2 e o versículo 8 e 9. O cristão, ele serve a um Deus misericordioso e ele foi criado também para as boas obras. Tito 3,8, a Bíblia diz, os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito 3,8. Então nós temos várias referências no Novo Testamento que mostra que uma das virtudes cristãs e das responsabilidades cristãs deve ser a prática de boas obras. Estas práticas de boas obras, elas devem ser exercidas tanto na área das necessidades humanas. Nós observamos nos evangelhos Jesus por várias vezes atendendo às necessidades humanas, inclusive vários dos seus milagres foram feitos, foram realizados exatamente para atender às necessidades humanas. E tudo quanto a um desses pequeninos fizer, a mim o fizeste, é o que disse Jesus em Mateus 25 e o versículo de número 40. Também na área das necessidades espirituais, ou seja, as obras de misericórdia não envolvem apenas as necessidades humanas, mas envolve também as necessidades espirituais. Nós temos o caso então de Jonas, que foi enviado para pregar a cidade de Nínive, atender as necessidades espirituais dos ninivitas, e temos também no Novo Testamento a vinda de Jesus ao mundo, João 3,16, Lucas 19,10, que mostra que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, a vinda de Jesus ao mundo foi um ato de misericórdia. Deus misericordiosamente, se compadecendo da situação de pecaminosidade da raça humana, envia o seu Filho para salvar a raça humana. Em terceiro lugar, na área da evangelização e de missões. As obras de misericórdia podem ser exercidas também no campo da evangelização e das missões, né? Nós temos vários exemplos disso nos evangelhos. Marcos 4,35, Marcos 6 e o versículo 34. A evangelização e a obra de missões, elas são obras também que refletem então que são obras então de misericórdia. Em terceiro lugar, a falta de misericórdia pelos pecadores. O comentarista comenta acerca da falta de misericórdia pelos pecadores. Ou seja, quando a igreja ela não tem misericórdia dos pecadores através da pregação do evangelho, da assistência, ela então está faltando misericórdia, né? Isso é uma falta então de misericórdia. Jesus ordenou a pregação do evangelho, e essa pregação do evangelho é um ato de misericórdia pelos pecadores. Bem, então a segunda parte comentou sobre a mordomia da misericórdia cristã. A terceira parte do comentário aborda cuidados na prática das boas obras. O cristão ele deve praticar as boas obras, ele deve exercer as obras de misericórdia, mas algumas atitudes ele deve ter em relação à prática das boas obras. A primeira, as boas obras devem glorificar a Deus. Mateus 5,16, assim os homens vejam a vossa luz e glorificam o vosso Pai que está nos céus. Ou vejam as vossas boas obras. Mateus 5,16. As obras de misericórdia devem ser feitas, portanto, com humildade, e o propósito das obras de misericórdia não deve ser a promoção pessoal, a promoção humana, mas deve ser a glorificação em Deus. Em era de redes sociais, de internet, enfim, muitas vezes, se não se tiver cuidado, se pratica as boas obras e às vezes se faz postagem e essas boas obras servem apenas para a promoção humana. A Bíblia, em nenhum momento, ela aprova, inclusive Jesus no Sermão da Montanha, não aprova a espetacularização de práticas religiosas, fazer as coisas para serem vistas pelos homens. Portanto, o cristão deve ter cuidado
na prática das boas obras, porque as boas obras devem glorificar a Deus. Em segundo lugar, as obras de misericórdia são obras de amor, ou seja, elas fazem parte do amor cristão, que Jesus disse que deve caracterizar a vida do cristão. É pela presença do Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo e a graça de Deus que o cristão ele pode, então, realizar as obras de misericórdia, que são obras de amor, inclusive até de amar os seus inimigos. Em terceiro lugar, são obras de quem é salvo. As obras não são um meio para a salvação. É isso que nos mostra Efésios 2, 8 e 9. Mas as obras são evidências da salvação. É isso que mostra a epístola de Tiago, Tiago 2,17, Tiago 2, 14 a 20. Então as obras, ou as boas obras, não são meios de salvação, mas são evidências, então, de salvação. Obras quem de fato é salvo. Bem, são várias então as formas que nós podemos implementar as boas obras, o exercício da misericórdia na prática, né? Lembrando também que um dos fundamentos da obra de misericórdia é Romanos, no capítulo 12, e o versículo de número 8, Romanos 12, 8, diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Então está aqui alistado por Paulo, dentre os dons, o dom de exercer misericórdia. Exercer misericórdia está relacionado aqui àquele que demonstra efetivamente uma empatia e sensibilidade para com aqueles em sofrimento e aflição, e que tem tanto a disposição quanto os recursos para ajudar a minimizar as aflições deles. Geralmente, esse dom também é acompanhado da exortação. Então, aqui nós temos a fundamentação bíblica. Dentre esses elementos, nós temos também algo que está relacionado também ao exercício da misericórdia, que é a prática do aconselhamento. A prática do aconselhamento cristão é uma forma também de exercer misericórdia. A igreja precisa redescobrir o aconselhamento bíblico como uma forma de ajudar as pessoas. E quando eu falo do aconselhamento bíblico, eu estou me referindo a vários desses elementos. Estou me referindo, por exemplo, ao aconselhamento de pessoas que estão em estado de solidão, de tristeza, pessoas que sofreram perdas na vida, pessoas também que estão passando por situações de luto, e também pessoas que estão no estágio final da vida, pessoas que passaram por trauma. Enfim, são vários as situações e os momentos que a pessoa se torna passível de um aconselhamento bíblico, um aconselhamento cristão. Então, faz parte das obras então de amor e de misericórdia o pleno exercício do aconselhamento cristão. A igreja então precisa também utilizar este recurso. O aconselhamento bíblico ele deve estar, como o próprio nome diz, fundamentado na Bíblia, utilizar as Escrituras, a oração, o auxílio também do Espírito Santo, e um elemento fundamental é a empatia, é a pessoa ver o problema do outro como se fosse o problema também seu. E os dons do Espírito Santo também estão relacionados ao aconselhamento bíblico, e a igreja local, ela deve ser um meio. Nós já tivemos uma lição sobre a igreja local. O âmbito da igreja local deve ser o ambiente em que o aconselhamento bíblico deve ser desenvolvido, deve ser realizado, e isso se caracteriza então numa obra também de misericórdia. Portanto, a nossa lição ela enfoca exatamente esta questão, as obras então de misericórdia. Concluindo, então nós podemos afirmar: nós precisamos testemunhar ao mundo a nossa fé. E uma das formas de nós testemunharmos ao mundo a nossa fé é exatamente realizando obras dignas, e obras dignas de um cristão, e obras que estão relacionadas ao fato de demonstrar que nós nos relacionamos com Deus. Ou seja, as obras de misericórdia são o testemunho bíblico de nossa fé. Portanto, prezado professor de escola dominical, relembrando então alguns pontos que
você pode abordar. Primeiramente, defina o que é misericórdia, se puder ilustrar com passagens do Antigo e do Novo Testamento. Depois, aborde as obras de misericórdia no Antigo também no Novo Testamento, né? Mostre alguns momentos. A parábola do bom samaritano ela pode ser enfatizada e também realce os textos bíblicos que mostram que o cristão ele foi criado e foi salvo para as boas obras. Depois mostre em que áreas essas boas obras elas podem se manifestar. As necessidades humanas, necessidades espirituais, evangelização, missões, né? E finalmente também relembre os cuidados que se deve ter no exercício das obras de misericórdia. Ou seja, o objetivo das obras de misericórdia é a glorificação a Deus e não a projeção humana. E pode levar para as questões práticas, discutir com a classe de que forma essas obras de misericórdia elas podem ser feitas e apontar caminhos, quem sabe que dentro do contexto da classe e da igreja local possam então manifestar essas obras de misericórdia, como por exemplo o aconselhamento bíblico. Portanto, caro professor e caro aluno da escola dominical, que Deus, portanto, o abençoe e que você possa então ler os textos bíblicos, se preparar em oração e estar diante da classe preparado para ministrar este assunto tão relevante. Que Deus o abençoe. Até a próxima aula.